Olá, bom dia a todos. Começando aqui na Focalize nossa semana, dando início aos trabalhos aí com o chat de position, né, olhando pelos gráficos semanais. A gente tem uma visão de mais médio prazo aí, que pode acontecer no nosso mercado, né, ter uma base mais consistente aí de movimento mais amplo, né, não só aqueles movimentos do gráfico diário. Então, começando aqui com um bom dia para quem já está ligadinho aqui na Focalize, né? Investitudo, Mercador, Maricho, Celite. Tem mais gente aí, tem o Cruz, Filipão, Léo. Então, bom dia a todos aí. Vamos iniciando nossos trabalhos. Começando pelo nosso gráfico do Ibov. Temos aqui na semana passada tivemos a perda da média de 21 semanas. Essa nossa média verde aqui que estava tentando dar uma sustentada. Perdeu em fechamento, só se segurou acima de 55, né, que está aqui nos 62 mil. Então, se alguém está pensando em possibilidade de parada antes dos 59.500, 62 mil teria que segurar esse movimento, né? Senão 59.500 é realmente onde a gente vai. Então tivemos a perda da média de 21, 55 tentando segurar, caso contrário o fundo lá seria por volta de 59.500. E para cima, né, a gente tem essa tentativa aqui de fundo, formado lá em fevereiro, no 64, que é justamente onde perdeu aquela LTA, que agora é a resistência, né? Então em caso de repique 64, acredito que não passe disso, se houver um repique no mercado, e para baixo 59.500 é onde eu acho que vai ser atingido. Então as perguntas aqui começando, né? Temos o Jesus perguntando inicialmente sobre a TOTUS. Vamos colocar a TOTUS aqui na nossa tela. Ele disse que bateu na média de 21, fechou acima do candle da semana anterior. Sim. Rompeu o topo histórico com volume na média, vale uma entrada para o position? Vamos ver aqui então. Inicialmente a gente já pode botar uma linha horizontal aqui ligando esse topo, né, topo nos 34, lá de finalzinho de 2010, começo de 2011, e vai ver que ela bateu lá, né, Jesus? Então ainda não chegou a romper em fechamento, bateu nessa linha, né, aqui no nosso gráfico semanal, e o rompimento, eu acredito aqui que desta máxima aqui, Jesus, da máxima aqui dessa semana que passou em 34,30, dá para tentar uma compra aí de position sim, né? Porque aí ela demonstra mais força ainda, né? Daí a possibilidade não é mais de parada nessa região de topo onde ela parou por enquanto. Então o que tivemos foi o rompimento desse topo do final de 2011, mas ainda não tivemos o do topo histórico lá de 2010, né? Inclusive a agulhada máxima que ela já deu foi 35,11, então falta R$1,11 aí para ela atingir esse patamar. Certo? Então, rompendo 34,30, eu acredito que dá para fazer uma entrada de position na TOTUS. Próxima questão temos aqui do Investitudo sobre JHSF. JHSF perdeu a média dos 9 aqui no semanal, ou Investitudo? E eu acho que ela tem tudo aqui para cair até a de 21. Em 5,58. Então eu marcaria essa região aqui para uma possibilidade de compra, porque não temos suporte antes disso, né? Inclusive nosso suporte gráfico mais perto é esse fundo aqui formado, né, por volta de janeiro no 5,53, que quase coincide aqui com a média de 21 semanas, e depois só este topo aqui formado lá em dezembro em 5,11. Então eu acredito que no mínimo 5,58 aí ela possa bater e deve ficar observando, né, se ela monta alguma reversão por aqui. Mas acho que dá para pegar um pouquinho mais embaixo ainda. OGX, o mercador pede. OGX formando até dá para falar um candle de reversão, né, apesar de ter sido vermelho, aí foi um martelo. Se romper a máxima aqui da semana que passou, dá para tentar um acionamento de compra, né, com um trade aqui com alvo no mínimo nas médias 6,5 para cima, certo? Então, se a OGX romper a máxima
em 14,43. Dá para pensar numa entrada aí. Não diria que o alvo é muito interessante, né? Mas um alvo de 6,5, né? É um trade position que provavelmente não leve mais do que 2 semanas, porque as médias estão alinhadas aqui para baixo quase, né? Já estão todas inclinadas aqui para baixo, e seria a resistência também desse topo que ela formou, né? 2 topos aqui nessa faixa dos 15,15. Então o alvo seria realmente 15,15 e a compra aqui no rompimento dos 14,43. Certo? Leles Blanc ainda dentro de uma lateralidade aqui, né? Pelo gráfico diário a gente já vê essa lateralidade mais ampla aqui, desde que ela não faz o movimento como ela tinha feito lá em janeiro e fevereiro. Tá bem de lado, vários dias de queda, de alta, né? Um cenário mais indefinido para ela. E pelo semanal, o que a gente vê claramente aqui é que se romper esse candle aqui, né, da semana passada em 37,50, eu acredito que ela passa esse topo nos 38,30 e vai embora, né? E sim, tem tudo para romper, mas não sei se ela fará esse rompimento aqui essa semana. Teria que subir 4%. Hoje o índice futuro aí está com 0,10 de alta, pelo que eu vi antes aí do nosso chat. Então, a princípio, um cenário mais lateral para o dia inteiro, né? Vamos ver se isso aí se mantém até o nosso final do chat, para a gente dar uma olhadinha no índice futuro de novo. Mas a Lelis, o ideal mesmo era o rompimento de 38,30 para uma compra, né? Mas eu acho que já dá para arriscar ao menos metade se romper 37,50, né? Porque foi a máxima semana passada. Tivemos já 2 candles de queda com volume abaixo da média, né? Então, demonstrando que a força dela entra quando ela começa a subir aí, né? Olha como tivemos um último candle de março, um candle de 5,34 de alta, e aí sim volume acima da média. Na semana anterior a ele tivemos esse candle de queda com volume na média, e olha, quando ela subiu antes ainda, volume bem maior, né? Então quando ela sobe realmente o volume é maior, e eu acredito que ela continuará nessa tendência aí para cima, e a gente pode então aproveitar, né? Então uma compra um pouquinho mais agressiva no rompimento de 37,50 e para quem quer ter mais certeza do trade no rompimento de 38,40. JBS, o mercador também solicita aí. JBS chegando na região de suporte, né, mercador? Região aí do 7, que a gente tinha comentado. Está perto também da média de 21, que eu acredito que possa ser testado essa semana no 6,82. Então daria para esperar um pouquinho mais para comprar para position, né? Por enquanto ela perdeu a mínima, estava tentando formar um fundo acima dessa LTA aqui no semanal. Não conseguiu se sustentar, perdeu a média dos 9. E agora, para mim aqui, caminho livre até 6,82. Esse aqui daria uma queda aí de 3,5%. Então acho que lá dá para pensar melhor em comprar ela, né? Pegar um pouquinho mais barato aí. E talvez um candle melhor do que esse da semana anterior aí no semanal seria mais importante para a gente pensar em compra. Detalhe dela também, volume abaixo da média, nesse candle de queda que teve aí de 8% semana passada, né? Então é ficar aguardando onde é que ela vai parar e marcar a máxima, né? Provavelmente um candle de reversão seria a melhor alternativa. O Celite pergunta, será que essa semana dá entrada em HGTX e qual seria o ponto dessa entrada? HGTX é um caso parecido aqui com a JBS, ó, perdeu a média dos 9 e tem tudo aqui para atingir 42,60 na média de 21, certo? Então já tem até essa linha horizontal aqui tracejada, né? Então 42,60 seria o ponto aqui, Celite. Eu estou aguardando ela, se ela montar alguma reversão por aqui seria melhor ainda, né? Para dar um sentido aí para cima mais confiável. Então, por enquanto, o IFR já caindo para 58, né? Essa queda aí era de fato necessária para dar uma aliviada nesse indicador. Então, semana passada, uma queda aí de 7,5 nela, e acho que 42,60 é realidade para ela atingir durante essa semana, né? Daria 5% de queda aí. Certo, Celite? Então, 42,60 é o ponto aí que eu estou aguardando. E se não parar por aí, né? Por isso que eu aguardo o candle de reversão, se não parar por aí, daí eu acho que 38,80, né? Nesse topo aqui acho que ela pode atingir, que é exatamente, né? Vamos traçar aqui essa linha nesse topo,
que exatamente, se ela demorar aí umas 3 semanas, vai acabar coincidindo com esse fundo desse canal que ela tá, né? Então, se ela se demorar um pouquinho, essa linha que já tá, ó, aqui, ó, daqui umas semanas, vai coincidir, né, exatamente na semana, daqui umas 4 ou 5, né, que ela pode demorar para atingir, cair do 13%. Então coincide com esse canal aqui da LTA, né, que tem uma por baixo, uma por cima, então temos um canal de alta nela. Primeiro suporte 42,60, que eu acho que até pode dar uma segurada, mas se perder 38,90, que é o caminho mais viável que ela vai percorrer. Então eu aguardaria ela aqui embaixo na perda de 42,60. Vamos ver a próxima questão aqui, temos do Selite também, sobre Ultrapar, ponto de entrada e um suporte. Ultrapar, esse é um ativo que não costuma cair tanto, né? Inclusive o Ibov em queda, ela está se mantendo lateral, e quando o Ibov sobe, ela sobe mais, né? Então é um excelente ativo para trabalhar na compra. Suporte dela 39, né, na média dos 9. Então é uma média que vem norteando aí o movimento dela desde agosto aqui de 2011, né? Nem encosta, né, de 21, olha, só de 9 já segura o movimento todo dela, e pode ser que ela venha então testar 39 aqui de novo, né, nessa média. Então é ali que seria o suporte e um ponto de entrada nela aí para médio e longo prazo. O Filipão aí manda bom dia. Maricho, nova entrada de Ambev. Ambev a gente está posicionado aqui. Para quem quer entrar nela, Maricho, rompimento desta região aqui na semana passada já teria dado nova oportunidade, né? O rompimento exatamente do patamar aqui dos 77,50. Então já fechou 1,35 acima. Já montou aqui, tentando montar um novo pivô de alta já. Mínima na semana passada atingiu a média dos 9. Então temos aí toda a cartilha, né, sendo respeitada. 3 semanas de recuo, média dos 9 atingida durante a terceira, e já a reversão, né, fechando acima dos 3 últimos candles. Então a compra já seria em 77,50, né, nesse rompimento. Mas caso queira ainda tentar a entrada, eu tentaria até de imediato, né, comprando aí a mercado. Acho que no mínimo ela vai bater 80. Acho que 81,20 aqui nessa máxima, nessa agulhada que ela fez, é bem provável também. Então, nada me impediria de fazer uma compra de position nela a qualquer momento. É uma empresa belíssima aí, que está no sentido ascendente tranquilo. E esse alvo desse último pivô que ela está montando é 89,30. Então, olha aqui, dá 13% em relação ao fechamento de sexta. O fechamento do candle semanal aí. Então dá para fazer uma compra tranquilamente aqui nela, já tentando montar novo pivô. Colocaria um primeiro alvo em 81,24 já para garantir alguma coisa, né, 3,5%. E deixaria o restante, talvez uns 60% aí da posição, com alvo lá em 89,30 no alvo do pivô, certo? Próxima questão. Ó, o Cruz, Douglas, dá um bom dia aí, bom dia para vocês também. Pomo e CCRO, o mercador pergunta aí. Pomo, então para começar os trabalhos aqui, Pomo 4, sentido ascendente tranquilo, né? Inclusive a gente está comprado aqui com alvo em 10,45, toda semana ela está subindo um pouquinho, daqui uns dias ela atinge, né? Tranquilamente, ao menos é o que parece. Então a gente já está posicionado nela. Para nova entrada aqui está meio complicado, né, porque ela não tem suporte muito perto, só tem a média dos 9 lá em 9,21, que eu acho que ela pode não atingir mais, dá 8% aí para baixo. Então para nova entrada aqui o mercador está meio complicado, né, o cenário para ela, porque ela está já meio esticadinha, a EFR já está em 78 no semanal. Então para nova entrada eu aguardaria um pouco. Ela tem essa LTA bem íngreme aqui que está sustentando, mas a média dos 9 já está meio longe, então eu aguardaria algum recuo aí nela para tentar uma entrada. CCRO3 é inclusive do nosso call do comentário de sexta, né? Que a gente está de olho pelo gráfico diário aqui nessa LTA que ela está respeitando, está tentando formar uma reversão aqui, um fundo.
Então o mercador aí pede pelo semanal. Semanal não está tão interessante assim quanto o diário, né? Mas está ainda respeitando essa mesma LTA que temos lá no diário. Só ela formou nova mínima essa semana aí que passou, então não formou também nova máxima, mas formou nova mínima, então não é tão interessante assim pelo semanal. Teria que aguardar, né, mais pelo semanal. Então pelo diário possibilita um trade, um belo trade a princípio, mas pelo semanal não está tão interessante assim, certo? Filipão, setor aí de energia, né? Eletropaulo e Coels. Eletropaulo acho que tem tudo para atingir aqui 31,25, Filipão. Inclusive eu comentei que seria o próximo suporte, né, lá no fórum. Então ela tem aí para cair mais 3%, certo? Não aguardaria ela antes dos 31,25, ao menos que seja formado um forte candle de reversão, o que para mim não será, né? Então 31,25 é o cenário aqui que eu acredito que ela vai testar. Semana passada caiu 15,02%, volume acima da média. Então acho que 31,25 fica bem fácil agora dela cair. Sobre COSSE, a Coelce aqui chegando numa LTA, né, no nosso gráfico semanal, então essa é um pouquinho mais interessante. Semana que passou ela respeitou a média de 21, que é essa nossa média verde, como suporte, né, depois de ter perdido essa LTAzinha aqui que ela tinha. Então atingiu a média de 21, está atingindo também essa região aqui dos 35,50, que foi um topo formado lá em agosto e outro topo formado em janeiro, né. Depois ela conseguiu romper, engrenou um movimento para cima e agora volta para fazer o seu pullback aqui na resistência rompida. Então temos também essa LTA aqui que está ligando fundos mais longos lá de agosto. Então acho que ela tem aí um suporte sendo respeitado a princípio, né? 36 ela parou. Caindo mais, eu acho que é até 35,50 seria o máximo aqui que ela cairia. Então nesse patamar eu ficaria bem de olho para uma entrada aqui de position, certo? Se formar o candle de reversão, eu prefiro, né, não pegar durante a semana aí tentando adivinhar que ela vai parar, mas sim pegando o candle de reversão aí com mais certeza do movimento. Então 35,50 acho que é o suporte, acho que ela pode atingir isso aí, Filipão, e reverter a partir disso. VIVT4 equatorial também o Filipão pede. VIVT semana passada formou nova máxima, está chegando aqui no alvo em 56,49, né, tá semana a semana subindo. Tem essa LTA, tem o pivô de alta que ela formou, então acho que ela vai em 56,49, quem sabe essa semana ou na próxima. Quase bateu lá, né, na agulhada dessa última semana aí. Então já estaria bem próxima do alvo. Para nova compra eu preferia até que ela atingisse 50,80 aqui nesse patamar de topos. E também, vamos tirar esse pivô aqui para vocês verem, né? Também é onde temos essa média de 21, né, se encaminhando. Então 50,80 seria um cenário para baixo aqui, mais favorável para nova entrada, né? Pegaria um recuo de 8,5%, pagaria mais barato aí com uma oferta no caso da Vivit, né? Então 50,80 para compra, no mínimo esperar um recuo até 52,70 aqui, que foi esse fundo e a média dos 9, né, para uma entrada. Então para entrar agora, não sei, acho que não está tão recomendado, né, porque já está aqui distante da média dos 9, 5% e da de 21,8. Então melhor aguardar um recuozinho aí. E sobre a equatorial, essa já está começando o seu recuo, né? Aqui eu acredito que até 12,45 onde ela pode vir. Já tem essa linha horizontal aqui traçada. Tem a média de 21 semanas também trabalhando aqui nessa região. Então, para mim a equatorial tem tudo para fazer esse pullback de mais 6%, né? Aí nos 12,40. Acho que essa média de 9 ela perde, né? Nos 12,97. Acho que ela cai mais do que isso. Então eu espero ela em 12,40, 12,45 aqui embaixo. IMCH, pedido aí do mercador. IMCH no semanal fechou uma beleza, né, mercador? Então aqui o que a gente faz é aguardar o rompimento ou da LTB, que para quem for mais conservador. Para quem for mais conservador ainda aguarda o rompimento desse topo nos 18,50.
E o mercador, esse que quer arriscar, já compra no mínimo metade no rompimento dos 17. Né? Talvez um primeiro alvo aqui em cima nesse topo, 7,5% em 18,35. E um segundo alvo deixaria ela tentar montar esse pivô, né? E colocaria um alvo bem maior. Vamos ver qual seria a projeção aqui dela. Em 22,09. Então, em relação a uma compra nos 17, dá 30% aí para cima, para o alvo do pivô, né? Alvo de 100%. Então, o que eu faria? Tem 2 ou 3 possibilidades aqui de trade, né, na verdade. Então, rompimento de 17 para os agressivos. Primeiro alvo aqui nesse topo anterior e segundo lá em 22. Segunda possibilidade aqui para quem for mais meio termo, né, entre conservador e agressivo, espera o rompimento dessa LTB, compra no rompimento de 17,50 e o alvo lá em 22,09, talvez no primeiro também 18,50, e os mais conservadores, né, aguardam o rompimento de 18,50, exatamente desta região aqui, porque aí dá mais certeza, né, confiabilidade de que ela vai se estender até 22,09. Daria um alvo de 18% para esse estilo aí mais conservador. Certo? Então dá para tentar um dos 3 aí, depende de qual é o perfil de vocês, né? Principalmente no mercador aí que está de olho nela já há algumas semanas. Então dá para pensar em 3 possibilidades. Sobre a Eletropaulo a gente comentou, então é para o Filipão, o mercador também tinha pedido. B2W para o Cruz, vamos ver a B2W, tem que botar o meu gráfico mais para baixo, que ela está lá no chinelo. Semana passada aqui fechando na mínima, né? Então isso aqui para compra nem pensar, né? Pivô de baixo formado, 7,42 é o alvo aí de 1,8 e vou dizer uma coisa aqui para vocês, ó. 4,72 eu acho que ainda atinge, né? Não quero dizer nada, mas 4,72 eu acho que não é de se jogar fora esse alvo, certo? Mega pivô de baixo formado, temos uma tendência indiscutível aí para baixo, então acho que ela tem tudo para atingir esses alvos aí mais embaixo. Para cima, talvez se ela fizer um repique, que eu acho que já nem tenho certeza se ela vai atingir isso aqui, né? 8,80 é o que eu falei na semana anterior. Então, caso ela rompa essa máxima aqui, 8,80 seria o alvo do repique, nada mais do que isso. Certo? Para ela é muito mais fácil aqui a gente pensar em operação vendido, né? Talvez deixar bater nesses 8,80 e entrar vendido. Seria uma operação bem mais confortável para a gente fazer. Se a gente pergunta do suporte da Hype, se ainda é em 12, qual seria a entrada? Suporte da Hype aqui, o Selite 12,19, né? Tem a média dos 9, onde ela testou até abaixo, parou. E tem ainda uma região aqui um pouquinho mais embaixo, né? Por volta desse patamar aqui de 11,50. Então esse seria o suporte secundário. É onde está trabalhando a média de 21 semanas, aqui essa média verde. Então 11,50 seria o suporte mais forte dela nesse momento. Se for observar bem aqui, ela perdeu, está testando aí na SLTA, né, nesse ajuste que eu fiz agora. Está testando, deu uma agulhadinha abaixo aqui na semana anterior. Então se perder essa mínima, vem imediatamente testar aqui 4% abaixo nos 11,50. Então 11,50 é o cenário de suporte para ela e é onde eu pensaria numa entrada. Certo, Selite? O Léo pergunta sobre reação de Petro, se já vale uma entrada. Petrobras tentando um candle aqui, formou uma indefinição na semana passada, não foi nada perto de uma reversão. Temos a possibilidade do rompimento da máxima da semana que passou, né? E aí sim demonstraria um movimento mais forte para cima, com alvo nas médias, né? Não passando disso. Então, para entrada de position é um alvo bem curto, acredito que não vale a pena, um alvo aí de menos de 4%. Então aqui no caso da Petro, por enquanto é pensar mais em swing trade, né? No fechamento desse gap aqui nos 22,50, se houver o rompimento então, de 22,10.
Então rompeu 22,10, compra alvo em 22,50. Talvez um day trade ou um trade que dure 2 ou 3 pregões no máximo. Não é um alvo tão interessante assim, 1,75, mas aí para quem opera a corretagem fixa e demais, pode até ser interessante. Então cabe a vocês avaliar. Para position, não acho ainda interessante. Montou uma indefinição semana passada e eu prefiro esperar um pouquinho mais para tentar uma compra. A Maricho agradece. O Celite pergunta sobre GET, suporte e entrada. GET respeitou a média de 9 como suporte nos 26,30 e já montando aqui uma indefinição. Então rompendo essa semana aqui, que passou, alvo no mínimo nesse topo anterior de 2,5, mas acho que ela tem tudo aqui para subir mais e montar um pivô. Então já daria para pensar em compra no rompimento de 27,30 e aqueles mais conservadores aguardam fechamento semanal acima de 27,90. Ok, esses são dois patamares aí para a entrada na GET4. Suporte aí que você te perguntou foi 26,30. Ela respeitou a média dos 9 e já está tentando engrenar em movimento para cima. BBAS, Banco do Brasil, o Cruz pede. Banco do Brasil perdeu aquele suporte dos 25,50, que era um fundo anterior aqui no semanal, perdeu há 2 semanas atrás. Tentou já uma indefinição nessa semana, agulhou quase como um repique aqui nesse fundo que ela perdeu, mas o cenário ainda não está tão favorável. Se a gente for esperar para comprar no rompimento dessa máxima, o stop vai ficar 7%. Então não acredito que seja tão interessante ainda para operar ela pelo gráfico semanal. Pelo diário a gente já vê um repique de 4 dias que foi feito, na sexta já fechou com um candle de força negativa e eu acho que não é descabível a gente falar em continuidade da queda até 23,80. Então acredito que ela possa fazer esse movimento ainda e talvez daqui a algumas semanas a gente esteja falando nela num preço lá de 22,20, por volta desses fundos aqui. O Jesus faz uma pergunta interessante aqui, se para position a gente costuma operar no início da semana ou aguarda o mercado se movimentar um pouco mais ao longo da semana para fazer entradas ou stops? De praxe, Jesus, a gente aguarda o candle de quinta ou sexta-feira, que é onde a gente tem uma semana mais bem formada, de preferência sexta, para entrar nos trades de position. Alguns casos, como rompimento de congestão lateral, que nem a gente teve aqueles trades da tocaia, que se a gente for olhar pelo gráfico semanal também fica interessante. Nesses casos, um fechamento diário acima da resistência já vale compra. Então não precisa esperar fechamento de sexta. Mas, de costume, 80% dos trades a gente espera quinta ou sexta-feira para fazer a decisão, que é onde a gente tem a semana mais decidida. A gente já tem um candle mais formado, a gente já sabe qual vai ser mais ou menos o volume de fechamento daquela semana, se vai ser bom ou ruim. Então aí eu te diria que esperar fechamento de quinta ou sexta é o melhor, de preferência sexta. Mas alguns casos aí de rompimentos mais fortes, de zona que a gente já está olhando há algumas semanas e não rompe, daí dá para comprar na segunda, terça, o primeiro fechamento diário acima da resistência. Beleza? Temos pergunta aqui de GSHP do mercador, então vamos dar uma olhadinha nela. GSHP por enquanto não me interessa aqui, mercador, fechou semanal abaixo de 11,60, que era o suporte, e vem no mínimo testar aqui R$11, que é o fundo lá de dezembro, certo? Então semana passada não foi muito favorável para quem está pensando em compra, na máxima bateu lá nas médias, não conseguiu superar, e em fechamento perdeu essa zona de suporte aqui de fundo que ela estava tentando formar. Então R$11 acho que ela bate ainda. TRPL4 para Maricho. TRPL tendência de alta, Temos uma LTA que a gente pode traçar aqui nela, buscando saber uma região que ela poderia fazer uma paradinha. Então, temos essa LTA que ela já está um pouquinho distante, Maricho? Então,
Outra coisa interessante aqui, olha só. Vamos traçar uma linha horizontal nesse topo. 58,20, né, o preço. Então, temos uma LTA, que daqui a 2 semanas o preço daqui, se o candle cair, vai bater aqui nesse patamar, então de convergência, né, dessa nossa linha horizontal que eu tracei agora, desse topo rompido, e da LTA. Além disso, olha só, média de 21, né, 21 semanas, trabalhando também no sentido aí para cima. Então daqui a 2 semanas teremos 3 pontos aqui de convergência, né? Média de 21, linha de suporte e LTA. Então aqui, Marucho, 58,20 é o patamar aqui que eu marco como preço para a entrada na transmissão paulista, né? TRPL4. Isso ela teria que cair aí 8% para atingir esse patamar. Eu não compro mais porque eu acho que realmente ela pode atingir aí esse patamar, então por isso eu não compro antes. Então eu fico de olho para comprar em 58,30, certo? Sula 11 aí o mercador pede, vamos dar uma olhadinha em Sula 11, queda livre por enquanto, né, mercador? Perdeu a média de 55 aqui na última semana, tem tudo para cair no mínimo até essa faixa aqui de 14,50. Então dá mais uma queda de 5,5%, 6%. Antes disso não temos suporte relevante, então por isso que eu acho que ela vai atingir esse patamar aí. Vale e HGTX. HGTX a gente já comentou, bola fora. Acho que você não estava, só dar uma passadinha rápida então. Média de 21 aqui em 42,60, primeiro suporte, depois disso 39 com 10, 38 com 90 aqui nesse patamar mais embaixo. E sobre Vale 5, né, que o bola fora também pediu. Vale semana passada fazendo uma forte reversão, né, 4,20 de alta na semana contra o Ibov, contra os outros ativos aí. E para cima ela tem resistência em 43,15. Então ela poderia subir mais 3%, não muito mais do que isso. Então para position não é um alvo aqui que vale a pena. Ela teria que romper isso e buscar talvez esse topo anterior, lá de janeiro do ano passado, né, com uma alta de 15%, que eu acredito que por enquanto ela não fará. Certo? Então acho que 43,15 para cima, se ela atingir, já será uma forte resistência. Índice futuro, vamos dar uma olhadinha então aí. Índice futuro o mercador pediu. Agora alta de 0,58%. Tem resistência num pequeno topinho aqui que ela formou, né, nos últimos pregões. Então, primeira resistência 63 mil pontos redonda aí no índice futuro. Passando disso, aí ela vem no mínimo fechar esse gap, né, no 63,450. Então até valeria uma compra de day trade para quem está de olho, ou no máximo para encerrar no dia posterior, né? Rompendo 63, compra alvo 63,450, né? Daria 450 pontos aí para cima, seria uma operação interessante, né? Mas enquanto ela não romper isso, continua na tendência de baixo, e eu acredito na possibilidade de teste no mínimo no 61.300, quem sabe lá nos 60, né, quando o Ibov atinge os 59.500 lá, que é o suporte mais forte, né? Então, por enquanto, nosso índice futuro no meio do caminho, entre a resistência do 63 e entre o suporte aqui do 61 e 100, onde formou o último fundo. Gerdau, o Jorge pede. Gerdau é um dos canos mais interessantes aqui da semana que passou. Ela respeitou um suporte aqui bem interessante da média de 55 e 21. As duas médias estavam no mesmo patamar. Ela chegou a agulhar abaixo, mas já montou uma indefinição. E se romper a máxima na semana anterior, rompe junto, na mesma hora, que é a média dos 9. Então, para cima temos dois rompimentos bem fortes, né? Da máxima na semana anterior e da média dos 9. E se rompido, eu acho que é provável um teste 8% aqui para cima, né? Nos 19,15, né? Que é exatamente esse topo anterior. Então, Gerdau eu deixo marcado como uma possibilidade de trade para essa semana. Para fazer o rompimento teria que subir 1,40%. É bem possível, né? Então
dá para tentar uma possibilidade de trade aí, mas que nem lá o Jesus comentou antes, esse é um trade que eu prefiro fazer lá por quinta ou sexta-feira, né? Porque daí já temos um candle semanal mais formado, a gente já provavelmente vai saber se é só uma agulhada acima ou não, vai saber se teve entrada de volume nesse rompimento semanal, então por isso eu prefiro esperar um pouquinho mais aí, entre os dias da semana para comprar a Gerdau. Mas se mantendo aí durante quinta ou sexta acima de 17,60, eu já penso em compra com alvo então lá nos 19,15, ok? O dólar, sobre o dólar, o mercador pergunta. Dólar futuro no semanal já está bem congestionado, né? Pelo diário a gente vem falando dessa região de lateralidade entre 1,85,5 e 1,82,5. Então, se ela não ultrapassar nenhum dos dois, continua lateral e para o lado que ela romper, vai forte, ok? Pelo semanal está bem definido também, né? Já está 6 semanas aí lateral. Amar 3, o Jorge pede. Lojas Marisa, candle forte de queda semana anterior. Então acho que ela pode continuar nessa tendência aí de curto prazo de baixo. No mínimo até esse fundinho aqui que ela formou nos 20,60. Então daria para cair mais 4%. Então a gente pensa numa compra mais confortável aqui nesse patamar de suporte, né? Porque já perdeu as médias e não tem suporte antes disso. Então 4% de queda livre para ela pela frente. Espero que ela faça, espero que ela monte alguma reversão por aqui para mim comprá-la. ABC B4, pedido aí do mercador. ABC fez um teste abaixo da média de 55 durante a semana anterior. Quase testou essa região dos 11,50, né, mercador, como suporte. Topo lá de novembro do ano passado. E se ela continuar em queda, eu acho que é onde ela vai bater, né? Então poderia cair mais 5% para atingir esse patamar. O que ela formou foi um candle de indefinição, um grande candle de indefinição, então por isso não dá para marcar essa máxima, né? Deixou um stop muito caro aqui, 11% para um alvo de 11 também. Então o que eu prefiro é aguardar essa semana. Talvez ela monte um candle mais menor, né? Candle menorzinho a se formar aqui perto da média. E daí sim possibilita uma compra melhor, né? Por enquanto eu não gostei aqui desse candle grande que ela formou na semana anterior. Deixa a mínima e a máxima muito longe aí do preço de fechamento, certo? Então é aguardar essa semana que ela forme um candle melhor aí pra gente pensar em entrar. Se ele te agradece, o mercador pergunta sobre PMAN. PMAN 3 aqui tendência de baixo e tem tudo aqui para atingir esse fundo em 2,95 aqui, mercador. Então tá 6 centavos disso, dá uma queda de 2,5%, 3%. Então acho que lá ela pode chegar ainda durante essa semana. E aí sim eu penso talvez uma entrada, se ela formar um candle melhor, né? Se ela perder suporte, dá para pensar inclusive em venda descoberta, sem problema algum. A Maricha agradece, o Cruz também. Se ele te pergunta MMX, qual seria um suporte e entrada. O MMX parou no suporte dos 8,50 na semana anterior aqui, Selite. Tá já tentando reverter esse movimento, né? Fechou com uma alta aí, com volume acima da média na semana anterior. Se romper essa máxima aqui dos 9,28, já dá para pensar em entrada, né? Um alvo talvez neste topo em 9,97, né? Quase R$10. Então o rompimento dessa máxima já daria uma possibilidade de trade. Também é um candle que eu espero uma formação melhor aí para quinta ou sexta. Não compro segunda, terça ou quarta se ela fechar acima, né? Porque justamente não é um rompimento tão importante, é somente o rompimento da máxima anterior e a gente não sabe se a semana vai fechar acima da máxima, né? Se vai dar esse movimento aí mais favorável para a nossa entrada. Então quinta ou sexta, se ela estiver próxima da região de 9,30, daria para fazer uma entrada com alvo nesse topo em 9,97. Por enquanto, o que ela fez? Teste de suporte, teste de média de 55,21, né, desse topo anterior também lá de setembro, e parou por aí, né? A princípio ela está respeitando e rompimento de máxima dá uma chance de entrar. O Léo está comprado em 1.011.
a 0,48. Será que ela pode reverter a longo prazo? Eu acredito que não pode reverter não, Léo. Tendência de baixa, vai continuando. Olha as últimas 3 semanas aqui que ela fez, né? 3 semanas de queda onde ela caiu 50%. Então, por enquanto o cenário é totalmente aí para baixo para ela. Não temos possibilidade nem de reversão, não temos candle para isso. E se ela reverter, no máximo o alvo aqui para cima é 0,35. Então, se eu fosse você aí, eu esperaria talvez o mínimo repique aqui que ela fizesse, eu já venderia. Eu acho que isso aqui daqui a algumas semanas a gente está falando um patamar a menos de 10 centavos aqui para essa empresa. Certo? Então eu sairia na oportunidade mais curta que ela der. E o Murilo pergunta sobre a Ambev. A Ambev a gente comentou aí no início, mas vamos dar uma passadinha rápida então. A Ambev para a entrada já teria acionado aqui na semana anterior. Lembrando que a Focalize que está com alvo em 80, que ela já está quase atingindo aqui, ó. Talvez bata hoje ainda lá. E para quem está fora, né, que está pensando em entrada, patamar aí entre 77,50, que é esse topo que ela rompeu, e os 78,80 valeria um trade já, né? Então, comprando nessa faixa de preço, seria próximo a essa região que ela rompeu. Eu comentei lá para Maricho no começo que ela tem alvo em 89,29, né, para esse pivô da Ambev. Então acho que 89,29 é um alvo provável para ela atingir nas próximas semanas, certo? Então já valeria a entrada aí para quem está de fora, entre 77,50 e 78,80. Certo, então Murilo e demais, nosso Ibov aqui já abrindo, né, 0,70 de alta por enquanto, tentando não formar nova mínima em relação ao candle aqui da sexta. O que eu vejo? Né? Eu vejo que se perder essa mínima, testa esse fundo e perde esse fundo aqui. Né? Então, 61.300 aqui, que era essa tentativa de fundo formado. Se perder a mínima de sexta, que é 61.800, né, no nosso Ibov, acredito que testa 59.500, talvez ainda durante abril e início de maio. Ok? Então, se perder a mínima de sexta, eu acredito que tendência de baixo permanece e vigora até 59.500. E para cima, esse topinho aqui que ela formou, né, no nosso gráfico do Ibov, e a média de 9 pode segurar. Né? Então 63 mil é a resistência aí no cenário mais positivo, e depois disso 64. Ok, pessoal? Então esse aí foi nosso chat da segunda, começando os trabalhos aí com chat de position, né, para as semanais aí dos nossos gráficos. Agradeço a todos que estiveram presentes aí, colaborando com perguntas e com informações aí para o nosso chat. Deixo o meu abraço, estou à disposição lá no fórum, e-mail, chat ao vivo para os clientes e todos os demais pontos aí que vocês acharem interessantes para entrar em contato com a gente. Ok? Então um forte abraço e a gente se fala nas próximas oportunidades aí dentro do portal.